Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. Irmãos, hoje o que eu vou falar para vocês sobre o tema do egoísmo e do amor ao próximo. Primeiro vamos saber, o que é um egoísmo? O que é uma pessoa egoísta? O que diz lá no dicionário, se você for lá ver? O que é um egoísmo? Egoísmo é um hábito, uma atitude de uma pessoa colocar seus interesses, suas opiniões, seus desejos, suas necessidades em primeiro lugar. Ele só pensa nele. E o que fazer se você é egoísta? Se você é uma pessoa egoísta, o que você pode fazer para mudar isso? Em primeiro lugar, você tem que fazer um esforço para mudar isso em você. E em segundo lugar, refletir e aceitar essa mudança em você. Você tem que querer essa mudança e aceitar. É preciso ver que o egoísmo, ele não é só um sentimento ruim, mas ele é uma armadilha, irmãos, do mal na nossa vida, para nos desviar de Deus. O egoísta, ele pensa que tudo é para ele, só para ele. Tudo é somente ao redor dele, é somente ele. É o centro das atenções. Irmãos, e por incrível que pareça, no meio de nós cristãos, na igreja, está cheio de egoístas. Eles querem uma eternidade com Deus, para Ele, e deixa a própria família caminhar para o inferno. Ele só pensa nele, mas ele não ora para sua família. Ele não ora para a conversão do seu irmão, do seu pai, da sua mãe. Ele só pensa nele, estou salvo, está tudo certo. Essa é uma pessoa egoísta. E está cheio, irmãos, cheio. Se você é esse tipo de crente, crente, irmãos, eu falo crente, mas crente é todos, católicos, evangélicos. Crente quer dizer aquele que crê em Deus. Se você crê em Deus, você é um crente. Se você é um crente egoísta, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que está aí do outro lado aí, eu vou te perguntar uma coisa. O que seria do evangelho se você fosse o único crente do mundo? O único membro de uma igreja? O que seria? Responda aí para você mesmo, que está me ouvindo do outro lado. O que seria, irmão? Irmãos, assim, será que a pessoa está tão cega que ela não percebe que talvez a sua vida cristã está tão vazia, parou de dar frutos, a ponto de correr o risco de ser cortado? E eu vou dizer mais. Sabe por que cortado? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí lá no verso 6, versículo 6, vamos pular lá. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Irmãos, aí depois vem lá. Aí a gente vai começar também falar sobre o amor ao próximo. Olha lá, no versículo 12. João capítulo 15, versículo 12. Fala assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei. Bom, aqui a gente já está falando também sobre o amor ao próximo. Será que você ama o seu próximo? Ah, irmã Andréia, eu amo. Eu amo meu irmão, eu amo meu marido, o meu namorado, eu amo a minha mãe, o meu pai, eu amo o meu próximo. Irmãos, eu não estou falando desse próximo. Que isso é muito fácil, é óbvio que a gente ama um pai, uma mãe, mas o próximo que eu estou falando são aquelas pessoas, o seu vizinho, que por exemplo, que é um vizinho que às vezes não gosta de você, que vira a cara para você. Ah, mas eu vou ter que gostar dele? Sim, a Bíblia é bem clara. Esse é o próximo que a Bíblia fala. É aquele que realmente, que às vezes até quer o seu mal, mas é a esses que você tem que orar. É para eles. É muito fácil eu orar, às vezes, sei lá, por um irmão. Às vezes não, né? Que tem pessoas que pensam só em si mesmo, nem por irmão, nem por pai, nem mãe. Eles não oram. Que daí vem a parte da pessoa egoísta, né? Mas a gente tem que orar, irmãos. A gente tem que orar e a Bíblia fala que a gente tem que amar até mesmo o nosso inimigo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala o seguinte: não façam nada por intermédio ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Irmãos, eu vou dar um exemplo. Às vezes, irmãos, a gente vai, sei lá, numa festinha, às vezes que a gente é convidado para um aniversário, às vezes aquela pessoa mais pobrezinha, né? E às vezes você pode dar um presente melhor para aquela pessoa, para aquela criança, né? E às vezes, irmãos, você escolhe o pior. Eu não estou falando que são realidade de todos. Às vezes, no seu caso, o seu melhor, por exemplo, você tem 10 reais, é a única coisa que você tem no bolso, 10 reais, não tem mais nada. E Deus sabe disso, que você não tem mais nada. Mas o seu melhor foi aquele presente de 10 reais. Esse é o seu melhor. Só que tem pessoas, irmãos, que podem dar muito mais do que isso e não dão. Eles escolhem o mais barato. Ah, vou levar esse mesmo. Tá baratinho, bonitinho, vou levar esse. Será, irmãos, que se fosse para o seu filho ou para sua filha, você escolheria o pior? Você escolheria o pior celular? Você escolheria o pior tênis, a pior roupa? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque eu sou mãe. Eu não daria o pior para o meu filho, a não ser que eu não pudesse. Mas se eu pudesse, eu daria o melhor. Então assim a gente tem que também fazer para o nosso próximo e não sempre escolher o pior. Está na hora de nós, irmãos cristãos, pensar sobre esse assunto. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4 também fala: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A Bíblia ela condena esse mal, sendo que Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 8, ele fala que Deus fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas. Isso está na Bíblia. Isso quem falou é Deus. E está escrito aqui, né? Romanos capítulo 2, versículo 8. Irmãos, então assim, arrepende-te, irmãos, de tudo. Eu não falo só para vocês, mas também para mim. Que Deus nos perdoe se em algum momento nós demos mais asas ao nosso egoísmo do que o seu evangelho e a sua palavra. Que Deus nos perdoe se a gente fez isso em algum momento. Eu falo nós, porque eu também me coloco nessa palavra. Essa palavra não é só para vocês, essa palavra também é para mim. Quando eu prego, irmãos, quando eu falo, é para mim também, né? Então, assim, que nós venhamos pensar nessa palavra dessa noite, que nós venhamos melhorar isso em nós,
né? E a gente venha refletir o que realmente precisa ser mudado dentro da gente. Que Deus venha mostrar para cada um de nós nessa noite. E que espero que vocês tenham gostado dessa palavra. E que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo aí do outro lado. E eu agradeço a todos vocês. Tenham uma boa noite. Amém.